Queridos e amados irmãos, bom dia aos irmãos que são novos convertidos. Que o Senhor te abençoe neste dia. Senhor, meu Deus e Pai, aqui estamos na presença do Senhor, para juntos, Senhor, crescermos, Senhor, na graça e no conhecimento, assim como Cristo. Ó Deus de amor, Deus de bondade, Espírito Santo, nos ajuda, nos ensina, para que guarde, Senhor, para que nós possamos, Senhor, crescer a cada manhã e nos aproximar de Ti e andar direcionado por Ti. Amém. Queridos e amados irmãos, novos convertidos e você que ainda não é cristão, que o Senhor te abençoe, que esta graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo te alcance nesta manhã, que o Espírito Santo possa trabalhar em você e através de você. Eu quero aplicar rapidamente a bibliologia, que é o estudo sobre a Bíblia, como ler, como entendê-la e como aplicar ela no seu dia a dia. Amém? Aqui é apenas um resumo, porque esse termo bibliologia vem exatamente dessa etimologia, né, dessa junção, né, do estudo da Bíblia. E aqui está de uma forma bem resumida, tá bom? Vamos lá. O texto para iniciarmos esse pequeno estudo encontra-se em Salmos, no livro de Salmos, que está dentro do bojo poético. Salmos está dentro do conjunto, né, de livros na Bíblia, dentro dos poéticos, tá bom? Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Tá? Você já deve ter em suas mãos aí a Bíblia Sagrada. Você viu que não é um livro qualquer, pois é um livro espiritual. Ele é diferente porque só nele você encontra tudo que Deus fez para dar a salvação e a vida eterna às pessoas, entendeu? Através dela ou através dele, de Deus, você sabe qual que é a vontade de Jesus para a sua vida. Agora que tomou a decisão, que você tomou a decisão de servir a Jesus, de não somente tê-lo como Salvador, mas também como seu Senhor, que irá reinar em toda a sua vida. Por isso a Bíblia é chamada de a Palavra de Deus, que ela vai reger a sua vida em um todo, ok? Agora vamos iniciar assim, dê uma olhada na Bíblia, que está na sua mão. Olhe por fora, né? E olhe também a primeira folha. Quando você abre a Bíblia, tem uma lista de nomes. Provavelmente vem à sua mente aí uma pergunta, né? O que é a Bíblia? Para você descobrir a resposta, primeiro você tem que entender que esse vocábulo Bíblia, né, vem do termo livro, no grego, né, biblos. Isto é, vários livros juntos, né, em um só. Há uma página na sua Bíblia aí, né, nas primeiras folhas, onde estão escritos os nomes de todos os livros, como eu te falei, né, que formam, assim, a Bíblia, certo? Procure dar uma lida neles aí para você ver. Os nomes são diferentes, mas é muito bom você já ir dando assim uma olhada, porque alguns nomes você vai decorar rapidamente, outros não, certo? Agora é o seguinte,
Não se preocupe com esses nomes, né? Que são bem diferentes, mas são são nomes de profetas, né? Como os judeus faziam, né? Pegava o primeiro nome, né, do início do livro e colocava, né, como Gênesis, né? Bereshit, né? O Êxodo, o Número, o Levítico, o Deuteronômio, né? Então cada nome aí tem o seu início no livro, tá bom? Agora, bem cedo em sua vida cristã, você deve concluir, né, que não se pode ser crente sem a palavra de Deus. Não tem como. Não existe cristão sem conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, porque é ela e através dela que nos tornamos cristãos, certo? Até porque ela é o próprio Cristo revelado para nós, tá bom? Por isso os autênticos cristãos eles carregam a Bíblia não só na mão, né? Mas também eles carregam no coração. Ele leva ela e estuda ela profundamente, tá certo? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus, tá bom? Através dela o Senhor se dá a conhecer para nós. Isso se chama revelação divina, queridos. Deus fala conosco através da Bíblia. Lendo-a, certo? Você começa a conhecer o Senhor, a entendê-lo e a obedecer às orientações dele, né? Para a nossa vida particular, né? E a nossa vida em conjunto, né? Com a igreja. Como já falei, a igreja de Jesus não tem nome. A igreja de Jesus, ela é onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, no nome dele, tá bom? Do que essa igreja você deve fazer parte. Ou seja, não tem como você ser igreja de Jesus se não participar dela. Ah, Senhor, mas eu não participo de nenhuma congregação. Olha, é bom você participar, é bom. Porque se nós não participar de uma, né, porque de um ajuntamento, a gente vai se perder, certo? A gente somos ovelha. E ovelha sem rebanho se perde rápido e logo se esfria e logo volta a fazer as mesmas coisas que fazia antes e pior. Começa a cometer coisas piores, porque quando nós se afasta do rebanho, né, a ovelha se perde. Nós não foi feito para andar sozinho. A ovelha foi feita para andar em rebanho, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Eu quero ser mais breve possível, tá bom? Vou aguardando cada informação que eu estou te falando aqui. Tá certo? Eu estou aplicando aqui bibliologia, tá bom? Como você lê, aplicá-la excessivamente, tá bom? Vamos lá. De uma forma bem resumida. Tá certo? Então, eu já falei que Deus fala conosco através dela. Né? Nós passa a entendê-lo, né? A nos conhecer também quem somos, o que somos, né? Certo? E devemos, assim, participar do rebanho de Deus. Tá bom? Então, a revelação de Deus, a qual se encontra na Bíblia, ela foi escrita por pelo menos, queridos, 40 escritores ou 40 pessoas, certo? De diferentes culturas, lugares, certo? Interessante. E por tempos bem diferentes, né? Bem diferentes. Muito distantes um do outro, né? E eles não perderam, né? Ou seja, mas eles falaram inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, se fosse, se fosse uma criação humana, não daria certo. Porque esses 40 escritores não se conheciam, certo? Não se conheciam, né? Em diferentes épocas, certo? Não tinha internet, não tinha celular, não tinha TV, como nós temos hoje, certo?
que nós passamos a conhecer pessoas do outro lado do mundo, não tinha isso. Você vê que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e não, né, ela não se contradiz, ela é inerrante palavra de Deus, tá bom? Então, vamos lá. Então, esses escritores, como eu já falei, né, por nos conhecer, escreveram inspirado pelo Espírito Santo, escreveram assim, sem que mesmo eles se contradiz, porque foi pelo Espírito Santo que eles escreveram. Né? Isso aconteceu há muitos anos, né? Uns eram profetas, outros sacerdotes, outros reis, pescadores, criadores de gado, né? Até cobrador de imposto, né? Como Mateus, né? Deus escolheu essas pessoas, queridos, e as usou para que, apesar das suas imperfeições, de suas diferenças, né? Culturas, conhecimento de vida humana e etc. Esse é o lado maravilhoso, né? Esse é o lado maravilhoso da Bíblia. Bom, apesar dos livros serem escritos por pessoas diferentes, em épocas bem distantes, né? E depois Deus inspirou essas pessoas para escreverem a Bíblia, porque Deus deu a elas a capacidade de transmitir um ensino sem mistura, sem erro. A inspiração divina, querido, ela também a garantia de que as pessoas escolhidas escreveram apenas o que Deus queria. Não foi a criação da mente deles, certo? Mas o que ele escreveu, que é interessante, que as suas fraquezas não passaram para esses escritos. Olha só, seus pecados, a sua vida errônea, né? Não passaram por escritos porque o Espírito Santo quis que escrevesse, né, o que ele mandou. Ok? Então, vamos lá. Agora, vamos ler o seguinte, o que disse Paulo, um dos escritores da Bíblia. Ele falou, na 2 Timóteo 3,16, a primeira parte do versículo. Vamos lá? 2 Timóteo 3,16, a parte A do texto. Vamos lá ver o que ele disse, para que nós demos continuação, ok? Porque quando nós colocamos a palavra de Deus em tudo, ela vai nos direcionar, ok? Diz assim a parte do texto, 3,16, a primeira parte do versículo. Toda escritura. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ok? Então é toda a escritura, não é parte da escritura, tá? Toda a escritura é sagrada, pois ela é santa. Há muito tempo, queridos, fomos impedidos de estudar, certo? Não era medieval, certo? O Vaticano, o catolicismo, não estou falando mal aqui de denominação, tá? Esse aqui é história, você pode ir atrás, tá bom? Tem um documentário no YouTube que é muito válido, certo? Mas isso é história, quem gosta de história aí, vá atrás da informação, tá bom? Minha mãe era zeladora da Igreja Católica, entendeu? Então, assim, ela converteu-se a Cristo, mas certo? Eu ainda peguei muitos livros, né, católicos, estudei muito, certo? Sobre essas questões aí, né, da história da igreja, até mesmo na nossa era, certo? E foi difícil para minha mãe mudar a mentalidade dela, porque o catolicismo regia e ainda rege, né? Sobre boa parte do mundo. Mas quando a pessoa passa a conhecer a história, o conhecimento de Deus liberta a pessoa, porque realmente o catolicismo matou muito mais do que a Segunda Guerra, matou mais que Hitler, tá?
Você pode ir buscar na história. Na era medieval, a Igreja Católica fez coisas terríveis, estrondosas. Você pode ver que ela é o que ela é hoje, né, por causa da sua mão de ferro, que ela tornou-se a igreja do Estado, né? A igreja a igreja estatal, né, por parte do Império Romano, né? Porque houve a junção, né, catolicismo, ou seja, você vê que quem instituiu a Igreja Católica foi, né, um imperador, né, por nome Constantino, certo? Que ele viu que quanto mais ele batia, perseguia, matava esse povo, os cristãos, mais ele crescia, era impossível parar. Queimou muita Bíblia, mandou queimar muitas famílias, crianças, tal, tal, tal. Então, enfim, a história é longa, tá? Fizeram atrocidades. Depois, o dia que eu passo para você, quem sabe aqui na próxima vez, eu posso passar aqui algumas imagens para vocês verem o que era feito para que as pessoas que fossem pego lendo a Bíblia, ou que conhecessem a Bíblia, ou que recitassem a Bíblia, ou que ensinassem a Bíblia, sabe? Porque eles queriam que apenas eles ensinassem. Mas você vê que é impossível parar o conhecimento de Deus. Deus sempre levantava alguns para despertar os imperadores da época, que era por parte né, da Igreja Católica, né, para despertar. E um deles, que houve um rompimento, né, que Deus usou muito poderosamente, foi Martim Lutero, né, foi o cisne, né, o homem que Deus usou para assim, para fazer um divisor de água. Foi onde aí nasceu aí, onde que novamente a igreja de Jesus passou sim deixa eu falar aqui, calma aí só um minuto, tá bom? Quando ela passou novamente assim a louvar apenas a Cristo, certo? Foi aí a partir do século XVII. Bem, continuando aqui, como eu já falei, toda a escritura é divinamente né, é, para ensinar, exortar e assim sucessivamente, tá bom? Queridos, agora eu quero ensinar para vocês como você lê a Bíblia. Como ler a Bíblia? Como ler? Só um minuto. Então, queridos, houve aqui um imprevisto, deu uma pausa aqui. Bem, vamos lá. Queridos, então eu quero também agora ensinar para vocês como você usar a Bíblia, né? Quando vocês estiverem na igreja né, juntos com outros irmãos, tá bom? Bom, a primeira parte da Bíblia, qual você a primeira parte da Bíblia, né? Que você vê aí. Agora começamos com o livro de Gênesis, que começa com o livro de Gênesis e termina com Malaquias. Você pode ler aí na primeira folhinha que tem essa lista de nomes, chama-se Antigo Testamento ou simplesmente duas letras, né? AT, né? O Antigo Testamento, certo? Que são ao todos, querido, aí 39 livros. Aí depois de Malaquias, né, que é o último livro desse primeiro grupo que eu falei aqui sobre Antigo Testamento, inicia o Novo Testamento, que é conhecido pelas letras iniciais N e T, e tem 27 livros, tá bom? Agora você aprendeu que essas duas divisões da Bíblia, né, são Antigo e Novo Testamento. Juntos, né, eles têm 66 livros. Agora, um detalhe interessante, no entanto, é saber que esses livros, né, essa quantidade de livros, não estão arrumados, queridos, na ordem, tá? Cronológica por tempos, certo? Pelos tempos que foi escrito. Eles não estão escritos na ordem cronológica, tá bom? Por quê? Porque a preocupação de Deus não foi contar uma história, simplesmente uma história, mas sim revelar, tá bom? Sim revelar-se, né? O seu plano para nossas vidas a todos os homens, né? Homens, eu falo humanidade, tá bom? Então, para que você, para nós que leamos a palavra de Deus, enquanto facilmente esses textos, cada livro é dividido, né, em capítulos e versículos, ok?
O número em tamanho grande, você vê aí, do lado esquerdo de cada Bíblia, quando você abre uma folha, você vê um número grande, certo? Esse número maior é chamado de capítulo, certo? No lado esquerdo, que indica o capítulo. E o número menor, esse número menorzinho, é chamado de versículo, ok? Agora vamos para a nossa Bíblia. Vá no Novo Testamento, na segunda divisão, certo? No NT. Vá no Novo Testamento, abra no livro de João, que é o quarto livro, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 3, versículo 16. Veja lá, o número 3, depois você para aí o vídeo e vê direitinho, é o capítulo. E o 16, que é o menorzinho lá, é o versículo, ok? Agora, antes do início de cada capítulo, ou de alguns grupos de versículos, você encontra o título. Você vê um título que tem um título em cima, certo? Tem sempre o título, que é o título do assunto que você vai. Às vezes é um título de uma parábola, de um certo, o que Deus está fazendo ali, tal, tal, tal. Entendeu? Tem um título de cada, certo? Sempre um título antes de você iniciar essa leitura no capítulo, geralmente, tá? É bom também você saber que os escritores da Bíblia não escreveram seus livros separando os assuntos por títulos, capítulos, versículos, né? E nem usavam pontuação, tá bom? Por quê? Porque isso é bem recente, foi posto agora há pouco aí. Acredito que tem, não tem nem, acho que não tem nem 200 anos isso aí, mas é bem recente, tá bom? Tá ok? Todos esses recursos foram adotados muitos anos depois, para facilitar a nossa leitura, né? E o estudo da Bíblia, tá? As Bíblias que estão nas mãos dos crentes, que você vê, para leitura e estudo, são escritas em diversas versões, tá bom? Tem várias versões, né? Palavras diferentes, mas o conteúdo é o mesmo, tá? São resultantes isso aí são resultantes das atualizações, né? E de uma tradução. A tradução significa passar, né? Tudo que foi escrito em um idioma para o outro, certo? Exemplo, do latim para o português, né? Como foi no caso do, do, do homem brasileiro aqui que passou a... Ou seja, o homem que começou a traduzir a Bíblia do latim para o português foi isso que você vê na capa da sua Bíblia aí, quando você abre, né? João Ferreira de Almeida, que era um padre, tá bom? Foi o primeiro homem que quis traduzir, né? Para o português. No caso do Brasil, ok? No caso da Bíblia, passou-se tudo o que foi escrito em hebraico e grego para o português. Bom, a tradução principal usada no Brasil é a tradução João Ferreira de Almeida, como eu já falei, tá bom? É a que mais nós temos aí em nossa casa, certo? Dessa tradução existem as versões que apresentam as diferenças, né? Não na mensagem, mas nas palavras, tá bom? A mensagem é a mesma, mas somente as palavras são diferentes. Agora, eu vou passar para vocês como você utilizar a Bíblia no dia a dia. Você não deve usar a Bíblia só quando vai aos cultos na igreja, né? Promovido por sua igreja, né? Se limitar o uso dela somente a estes momentos e o seu crescimento espiritual. Ou melhor, você deve também ler elas também para o seu crescimento espiritual, melhor dizendo, tá bom? E você deve ler ela sempre, né? Antes de você ler, há um procedimento, certo? O desejo de Deus é que você seja um adulto espiritual, queridos, e não uma criança sempre, né? Sempre um aprendiz, certo? Mas que nós vamos crescendo. Vamos ler aí, ó. 1 Coríntios 13, 11, vamos lá? Depois de João, como você leu lá, João, vai passar aí. João, aí vem
Atos, Romano, depois de Romano, 1 Coríntios. Depois você acha direitinho aí, 1 Coríntios. Você dá pausa o vídeo aí e lê, tá bom? 13:11 vai nos dizer da seguinte forma. Quando eu era menino, falava como menino. Tá bom? Sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, é momentâneo. Agora no 14:20, vamos lá. Nesse mesmo livro, 14:20. Capítulo 14, versículo 20. Tá? Diz assim: irmão, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, ou seja, não tenha malícia, né? E adultos no entendimento, ok? Porque Jesus falou que aquele que nos fazer como uma criança não pode entrar no reino do céu. Agora vamos ler também Efésios, querido. Efésios 4:15. Efésios fica depois de Gálatas. Vai passar aqui, ó. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios 4:15. Diz assim, ó. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos, tá bom? Então a palavra de Deus nos dá assim saúde para irmos crescendo. É claro que você também deseja crescer espiritualmente, tá bom? Através da Bíblia, para que isto aconteça. O primeiro passo a ser dado na Bíblia é ler a Bíblia, certo? É ler. Conscientize-se de que nós precisamos ler a Bíblia. Todo dia. Você tem que comer algum alimento para não morrer de fome. É como que nós temos 3 corpos. Eu já falei para alguns amigos aqui. Tá bom? Nós temos corpo, alma e espírito. Tá bom? Somos tricotomista. Tá bom? Mas também precisa de alimentar-se da palavra de Deus. Ele falou que nem só de pão, nem só do alimento físico nós precisamos, mas também precisamos desse alimento da palavra de Deus para nós